Bem, pessoal, o momento agora é de fazer o estabilizador horizontal. Só que antes de fazer o estabilizador horizontal, eu vou precisar fazer um corte na parte traseira, onde fica o leme. Então a gente vai dividir aquela estrutura traseira, mostrando o leme, para que daí na parte fixa, na parte que não é móvel, a gente consiga colocar então também a parte fixa do estabilizador horizontal. Vamos dar uma olhada aqui no ATR para a gente ver como que é. Então a gente percebe que a parte fixa fica também nessa parte fixa aqui do estabilizador. Então eu preciso, antes de tudo, recortar isso daí para a gente conseguir colocar ele em posição. Então vamos lá. Vou utilizar aqui o plano, essa vista direita. E eu vou ter que momentaneamente suprimir essa imagem. Eu queria falar para vocês também, quem estiver observando aqui, eu dei uma melhorada nesse arredondamento. Aumentei um pouquinho o raio de curvatura. Então quem achar que é conveniente é só clicar sobre com o botão direito. Ele mostra ali o filete e é só fazer aqui, ó, a edição. Editar o filete é facinho. Então quem quiser fazer é só fazer essa alteração. Então vamos lá. Eu vou clicar com o botão direito sobre a fuselagem. Posso até mesmo procurar aqui na minha árvore de projeto, fuselagem, e posso ocultar. Ocultando a fuselagem, tudo aquilo que a gente tem desenhado vai também ficar oculto. Eu vou tirar aqui da perspectiva. Olha lá como muda a perspectiva. Eu vou tirar e deixar ele num plano reto. E agora eu vou fazer o seguinte. Vou dar uma analisada de novo na figura. Nas imagens aqui dos ATRs. Então a gente tem que o leme movimenta desde lá de cima. E é assim que eu vou fazer também. Salvo algum engano, mas não, ó. Olha lá, o leme movimenta toda essa peça, desde a base até a parte superior. Então, eu vou criar aqui um esboço no plano direito e com uma linha eu vou puxar uma linha aqui. Não vou fazer a parte da dobradiça. Vou deixar reto. Para quem era o modelista sabe que isso daí é feito posteriormente. Quem quiser fazer com a dobradiça, fica à vontade. Eu não vou fazer dessa forma. Agora aqui eu vou aparar a entidade. Vou aparar essa daqui e essa. Preciso também de uma outra linha mais ou menos aqui. E aparo a entidade também. E agora eu vou fazer um offset de entidades. Não vou selecionar cadeia. Vou inverter. E 10 milímetros é muito, vou colocar 3 milímetros. Joguei 3 milímetros para cima, vamos lá fazer as outras.
offset de entidades, essa daqui para dentro e essa daqui para jogar para cima. Para cima. Ótimo. Então, eu posso fechar e agora eu preciso deixar esse vão aqui livre. Esse daqui está correto, já vou deixar assim. Preciso fazer um aparar entidades aqui no meio. Aparo essa e esse vão aqui. Feito esse esboço, eu posso fechar, sair desse esboço e posso retomar aqui a fuselagem. Essa linha poderia ser até mais baixa, tá vendo? Poderia até trazer ela um pouco mais abaixo, mas eu vou deixar assim mesmo. E vou fazer o seguinte agora, em superfície, aparar superfície. A ferramenta de apara é esse esboço que eu fiz. Eu vou remover essa parte interior. Eu poderia até deixar assim a princípio, para que eu utilizasse só, eu soubesse aonde que eu vou ter que fazer a parte fixa, mas eu já vou adiantar e vou cortar aqui e deixa eu ver se o outro lado também cortou. Olha lá, cortou também. Eu posso agora dar OK e assim eu tenho a fuselagem cortada. Eu tenho separado a parte do leme da fuselagem, embora acredito que se eu pedir só para isolar esse elemento, ele isola esse elemento também. Ótimo, feito isso, agora eu vou fazer o estabilizador horizontal propriamente dito. Novamente eu vou clicar com o botão direito sobre a fuselagem e vou ocultar e pedir novamente para fazer um esboço no plano direito e eu vou mostrar com uma linha de centro aonde é o plano que eu preciso fazer o estabilizador. É nesse plano aqui, com relação ao desenho que eu já tenho. Então é aqui que eu preciso de um plano novo. Confirmo e agora eu vou em recurso. Vou pegar uma geometria de referência, vou criar um plano. A primeira referência é o plano superior. A segunda referência não é a linha, é o ponto. É aqui. Então a gente criou. Olha lá, esse plano novo. E eu vou dar uma ajustada para não ficar com um plano tão grande ali para trabalhar. Ajustado então o plano. Eu vou novamente. Eu posso até utilizar esse esboço mesmo, o que eu tinha feito anteriormente. E eu posso editar. Editando esse esboço, eu posso criar a parte fixa desse estabilizador. Na verdade, eu posso criar ele por inteiro e depois eu só faço o recorte. Seria até o mais indicado. Nessa vista aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse esboço e nesse plano que eu construí agora,
eu vou fazer um esboço, e esse esboço tem a seguinte característica. Tem formato do estabilizador. Posso aparar entidades aqui, e aqui eu vou fazer um filete, aumentando o raio para que ele fique condizente com o desenho que a gente tem. Ótimo, antecipando esse meu problema que eu possa ter, eu já vou criar aqui 2 pontos para encontrar isso em outro plano que eu venha a desenhar. O resfriado me pegou, eu tô chupando cana ao extremo aqui, gente. Bem, eu fiz no plano errado. Criei num plano superior, mas isso não tem problema. Eu vou fazer o seguinte, então, ó, eu vou transferir esse esboço para esse daqui, ó. Criei um esboço no plano correto e agora sim eu vou converter entidades. É só selecionar o que eu preciso. Converto todas essas entidades para o esboço de baixo. E eu já percebo que vou ter um problema. Eu vou ocultar esse esboço e vou voltar aqui o desenho da fuselagem. E eu percebo que esse meu desenho fica deslocado. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada no ATR em relação ao... Olha lá, o estabilizador tem que ficar dentro. E ele está para fora do meu desenho. Então isso daí vai requerer aqui um ajuste que eu preciso fazer para que isso fique dentro. E como é que é feito esse ajuste? Na edição, e ele é feito... Vai ter que ser feito visualmente mesmo. Ele está com relações, eu vou tirar essas relações para que eu possa acertar esse esboço. Vamos ver se aqui ele se enquadra. Eu teria que colocar até um pouquinho mais para dentro, se for analisar de forma mais efetiva. Então, vou novamente modificar, vou tirar essa relação e vou jogar ele um pouquinho mais para dentro. Então eu vou pegar esse ponto, jogar ele um pouco mais atrás e jogar isso daqui um pouquinho mais para dentro. Olha lá, é um ajuste que precisou ser feito. Eu poderia diminuir um pouco aqui e deixar ele um pouco mais aberto, mas acredito que aqui esse ajuste vai ser suficiente. Então eu vou fechar esse esboço aqui, acertar esse ponto e fecho esse esboço e percebo que ele está dentro agora do que é o aceitável, mas eu vou trazer um pouquinho mais para frente. Por questões de
de estética e do próprio desenho. Pronto. Feito aí, posso fechar o esboço e agora a gente vai desenhar o perfil desse estabilizador. Então eu posso voltar aqui para esse esboço, mas ele está anterior, então ele vai dar problema, né? Não posso não, a não ser que eu inverta essas camadas aqui. Eu posso colocar essa camada. Ele não permitiu, deixa eu ver se ele me deixa jogar para baixo. Não, ele não deixa jogar camada. Então eu faço um outro, não tem problema nenhum. Então novamente aqui um esboço no plano direito. Eu vou converter, deixa eu ver se eu converter ou faço ponto. Se ele aceitar pegar ponto, é um ponto aqui, e dentro disso eu traço o perfil. E o perfil eu vou fazer simétrico. Vamos dar uma olhada como que é o... Eu vou fazer simétrico. Peguei o spline, clicando sobre ele. Aqui ele é vertical, obviamente não é desse tamanho. E aqui eu vou deixar um pouquinho mais bojudo. Uma linha de centro. Eu sempre preciso dessa linha de centro para fazer o espelhamento. E espelho essa entidade em relação à linha de centro. E isso daqui é suficiente para que eu faça o perfil. Vamos dar uma olhadinha de novo aqui no desenho. A gente tem que também as pontas também têm perfil. Eu vou então criar um perfil nesse plano aqui que eu vou ter que criar. Vou ter que criar um plano novo e fazer um perfil que termine aqui. Então vamos lá. Recurso, plano, primeira referência ao plano direito, segunda referência esse plano aqui. Confirmo e reduzo o tamanho do plano. E agora esboço nesse plano aqui. E vou criar então um spline que venha daqui até aqui. E vou fazer um perfil. Referência vertical. Um pouquinho mais bojudo. A linha de centro de referência e o espelhamento. Agora sim é só criar a ligação entre um e outro, respeitando que aqui eu não posso ter essa linha, ou essa linha aqui ela é somente uma linha de construção.
Feito isso, é só eu criar aqui por superfície, uma superfície por loft, vindo desse perfil a esse perfil aqui, não é reto, a linha de referência é essa daqui, e eu confirmo. Olha, quisesse deixar um bico, uma coisa futurística, eu podia deixar desse jeito, e essa daqui. E dessa maneira eu tenho então um perfil ligado a outro, do jeito que eu queria. Porém eu tenho essa pontinha aqui que está aberta. Eu vou fazer o seguinte, uma superfície preenchida. Fechamos aqui a superfície. Será que ele fechou? Deixa eu confirmar. Fechou, então eu vou voltar aqui. Ó. Eu vou editar esse recurso e dizer que aqui é curvatura. Ele segue a curvatura. E vamos ver se ele consegue preencher isso daí, acompanhando a curvatura. Não conseguiu. Vamos ver se condições de tangência atendem também o nosso requisito aí. Eu vou deixar então ela simplesmente fechada, em contato. Não vou muito além aqui não. Deixá-la reta, quem se interessar em fazer algum tipo de curvatura pode trabalhar isso aí depois. O que eu vou fazer somente é costurar isso e isso aqui. E eu tenho aqui então um lado desse meu estabilizador, levando em consideração que ele está desde o centro e pegando aqui também no que seria o leme. Então eu preciso realizar alguns ajustes aqui para que a gente não tenha essa interferência. Tenho a parte fixa e eu preciso tirar um pedaço aqui do que seria a parte móvel. Então eu vou fazer um esboço, pode ser qualquer plano. Pode ser agora nesse plano aqui. Vou observar de cima. Eu vou criar uma linha. E eu só preciso ver se essa linha... Pronto, está dentro daquela interferência que eu queria. E eu posso fazer o seguinte. É isso que eu quero de linha. E eu vou em superfície, aparar superfície. A ferramenta de apara é essa linha. E o que vai ser removido é esse pedaço aqui. E eu deleto. Com isso, olha lá, achei que estava, mas não. Eu não consegui livrar o leme. Eu preciso livrar o leme. Então, essa superfície de aparar eu preciso deletar para voltar, editar esse esboço e trazer essa linha mais para cá, de forma que ela livre o leme na hora do corte. Acredito que por aqui eu consiga livrar o leme.
Aparar superfície, ferramenta de apara. Isso daqui é onde vai remover. Vamos ver se tirou. Novamente não. Então eu preciso de novo puxar essa linha mais um pouquinho. Agora vai dar. Aparar superfície, ferramenta de apara, aparar aqui e agora eu consigo livrar o leme. É isso que vai remover. Ok. Assim eu salvo o movimento do leme e eu deixo essa peça fixa aqui também. No nosso avião. Eu poderia de imediato cortar o profundor e até acho que eu vou fazer isso. Vou utilizar aqui como referência, eu vou cortar o profundor, eu vou cortar ele nessa vista superior aqui. E vou fazer da seguinte forma, vou criar um esboço num plano aqui qualquer, superior. Se quiser pode até ser mesmo assim, ó, no plano superior. E agora eu crio uma linha que vem daqui poderia ser mais, se quisesse, poderia pegar uma pontinha maior e deixa eu utilizar e vou pegar desse ponto aqui mais ou menos para cortar o leme. Offset de entidades, aliás, aparar entidades, aparar, agora deu certo, aparo essas duas e faço agora então o offset dessa linha com essa, com 3 milímetros eu acho suficiente. Confirmo, fecho o esboço e agora eu vou na superfície, aparar superfície e a ferramenta de apara é esse esboço que eu fiz. Vai remover essa área central somente. E aqui eu tenho então o profundor separado. Eu preciso fechar tudo isso e espelhar para o outro lado. Para que o nosso vídeo não fique muito extenso, eu vou parar ele por aqui. E no próximo vídeo eu fecho essas outras estruturas e faço então o espelhamento para o outro lado, já com tudo fechado, para que a gente não tenha trabalho de ficar fazendo ajuste dos dois lados da fuselagem. Mas o procedimento é esse. Acho que já ficou bem legal, vou salvar. E no próximo vídeo eu dou sequência e a gente faz o outro lado do estabilizador. Até o próximo.